dedicação. Dedicação, competência, 2 palavras. Eu acho que a CIS, ela atua de forma, ela é muito séria na sua atuação. E aí a seriedade, ela se desdobra em respeito, em ética, em qualidade. O diferencial são os valores e é o diferencial que os clientes veem na CIS. Essa confiança, essa parceria, ela é transversal, ela vai transcendendo realmente o projeto. Então os projetos acabam sendo projetos saudáveis, projetos gostosos, relacionamentos para a vida. Ele me indicou a CIS e me apresentou o Bruno. E era exatamente aquilo que eu estava procurando. Né? Que dá a percepção de segurança. A partir do momento que você profissionaliza a sua empresa, te traz segurança. Porque você não tem mais a quem recorrer em determinado momento. Então você traz pessoas de fora para te ajudar a decidir, para te orientar sobre práticas atuais de administração. E aí nós olhamos para a CIS, mas também não deixamos de olhar para o mercado. Porém, a gente não encontrou nenhuma empresa que tivesse a clareza nas informações que a CIS nos deu. Né? Eu vou falar para você que a CIS construiu um caminho conosco. Não fomos nós que construímos, foi a própria CIS. A CIS tem uma característica interessante, que ela, quando ouve a sua história, ela fica no seu lugar. E era isso que nós buscávamos, alguém que nos ajudasse a vender a nossa história. E não apenas um negócio. O negócio é porque fazia parte. Essa é a minha segunda passagem pelo escritório. Eu tive uma primeira passagem em 2013, 2014. Eu participei de um processo seletivo para analista, entrei no escritório como analista. Motivo pessoal, acabei voltando para minha cidade natal, e quando eu retornei para a região, o que veio na minha cabeça foi procurar o Bruno, procurar o escritório para oferecer novamente meus serviços profissionais. Acho que o principal motivo é a identificação que eu sempre tive com os valores do escritório. Eu acho que os valores são os mesmos, as crenças as mesmas, então eu acho que isso fortalece esse pertencimento dentro da empresa. Tá? Então, quando eu cheguei, eu vi que as pessoas que estão aqui na CIS, ou que passaram por ela, têm um pensamento muito próximo, a forma de agir, a forma, né? Lógico, tem a diversidade, mas isso dá segurança e motiva para continuar. O legado mais importante, assim, o valor que a gente carrega dentro da CIS muito é a família, né? Deus, a família estão no primeiro plano. Acho que o momento que eu senti esse valor de fato entrando, né, na minha individualidade foi o ponto quando eu trouxe para os sócios, que eu teria que me mudar para a Itália por um problema pessoal da minha família. E a primeira frase que eu escutei era família em primeiro lugar. Eu acho que ali me veio um aconchego que, de fato, eu estou na empresa certa. O momento assim, de maior tensão que a gente viveu foi na época da pandemia. Foi um momento que a gente já vinha se preparando para começar a ter uma atuação mais incisiva em relação a videoconferências com clientes, né? Porque temos clientes distantes aqui da nossa sede, e conseguimos um êxito bastante grande. Então, acho que a gente saiu desse período mais fortalecido, com novos modelos de atuação também, quando a gente fala de videoconferência, de poder ter essa comunicação mais ágil, né? E da forma que a gente conseguiu apoiar os nossos clientes. Conseguimos influenciar, orientar de uma maneira que todas as empresas passaram por aquele período, algumas saíram ainda mais fortalecidas. Ao final deste ano serão 14 anos nessa jornada. Né? Há tantos anos atrás, né, a gente tinha uma carteira de clientes que não era robusta, era uma carteira relativamente pequena, e eu lembro que em um dia nós perdemos 3 desses projetos, né? Então aquilo, poxa, balançou a gente e até nos fez questionar se, né, a gente estava no caminho certo. A gente se alinhou, resilientes, né? A gente aproveitou desse desafio para se reinventar também
E acho que esse desafio, né, fez com que a gente seja mais forte hoje. Então, antes de fazer a entrevista, de entrar para a CIS, eu comecei a pesquisar no site as informações que tinha e percebi que era uma empresa família, né? Uma empresa que na época, quando eu entrei, era um escritório bem menor, né? Com poucas pessoas. Eu teria uma oportunidade de a minha família desenvolver e fazer parte de um projeto que é de você olhar e ver algo bom que está sendo construído. É um legado de família, né? Um legado de fazer o que é certo, de buscar pelo correto, de manter Deus em primeiro lugar, de priorizar sua família, né? É passar isso para frente. E para os nossos clientes seria trazer um compromisso com a verdade, sabe? Independente da situação, independente do que o número diz naquele momento, ou do que o projeto fala, né? É você trazer a realidade para a mesa, né? E buscar saídas para aquilo. Eu conheci a CIS através do Sr. Maurício. O meu filho Satoshi fazia karatê, né? O Sr. Maurício é o sensei dele. Num desses encontros que eu estava no karatê, o Sr. Maurício comentou que estava precisando de uma pessoa que tinha uma oportunidade, e a partir daí eu fui conversar com o Bruno. Foi a partir de uma conversa mesmo. Naquele momento eu não tinha muito o que oferecer como profissional para a CIS, então ela me deu tempo ali, né? Uma oportunidade de tempo. Isso, né, é dentro de uma empresa onde eu faço o que eu gosto e que eu sei que as coisas são feitas da maneira correta. Então, acho que esse é um legado que a gente vem construindo dia a dia, né? A questão dos valores, os princípios que estão por trás de todo o nosso trabalho. Eu vim de multinacionais, trabalhei muitos anos em multinacionais e estaria mudando para uma empresa em um contexto diferente, por mais que fosse uma atuação na mesma área. Só que a própria história, os anos de trajetória, a história do Dr. Pedro, a história do Sr. Maurício, o Bruno, em como ele está continuando esse legado, isso chamou bastante atenção e me trouxe bastante confiança e vontade de querer fazer parte. Deus, trabalho, família. É bem enraizado isso dentro do escritório. Nós vemos isso dentro da rotina do escritório. E esses valores, é verdade, acima de tudo, é muito interessante isso. Quando eu comecei também, eu era mais interno, né? Eu comecei a me deslocar mais para o cliente. Aí eu comecei a ver um pouco mais de outra realidade, uma realidade ali dentro do escritório. Aí eu comecei a ir visitar os clientes e a necessidade de levar esse valor para dentro do cliente, que era o que mais diferenciava você de outros que já tinham passado por lá, entendeu? Isso daí ficou bem evidente para mim, ou melhor, tornando-se mais evidente quando você sai da estrutura do escritório e começa a levar isso para dentro do cliente e ser visto dentro do cliente. Então você, poxa, isso daí é o que agrega valor, né? E depois eu tive uma entrevista com o Sr. Maurício. E eu me recordo que numa dessas entrevistas ficou muito claro o que eles queriam, qual que era o meu propósito, qual que era a minha vida, entendeu? Então acho que esse foi um match que aconteceu quando eu comecei a trabalhar aqui na CS. O tempo da pandemia foi muito difícil, porque eu me recordo que eu entrei mais ou menos em julho e fui até na própria sede buscar a máquina, o computador, né, o material, e vi a Ana Paula uma vez, e depois as reuniões todas, as integrações era online, né? Então não tinha esse contato. E até me recordo que depois, na primeira festa de fim de ano, encontrando com o Sr. Maurício, até soltei assim. Falei, nossa, Sr. Maurício, como é que o senhor é baixinho e gordinho, sabe? Foi até assim muito involuntário, porque a visão da tela, né? Você não permite ter essa visão. Até levei um cutucão assim da esposa, né? Samuel. Toda essa história do escritório, eu acho que ela
foi crescendo a partir de lá de trás, quando meu pai, ainda como engenheiro, né, nas suas primeiras inserções como técnico, depois diretor da Unicamp, diretor de empresa, e depois nos convidando para o escritório, quer dizer, fomos cofundadores, mas ele tinha sempre o intuito de nos ensinar e deixou realmente isso, né? E o escritório veio nos crescendo. Quer dizer, são projetos hoje em vários países, né? Nós temos uma inserção em alguns países, em Europa, Ásia e América, né? O que traz realmente um fortalecimento e um nome, né? Hoje o escritório tem um nome e esse nome, eu volto a dizer, nós acreditamos demais naquele legado, no nosso lema que é Deus, família e trabalho. Com isso você tem seriedade automaticamente. Seriedade é natural, né? Você não faz isso obrigado. Isso é natural quando você crê em Deus. E quando você cuida bem da sua família, então o seu trabalho, ele flui com naturalidade. Se você inverte essa ordem, como eu disse anteriormente, você começa a quebrar esse elo e as coisas não funcionam, né? Então, essa é a nossa história. Eu me sinto, depois de 50 anos de trabalho na CIS, realizado. Eu me retirei da sociedade, nós temos aqui uma governança muito forte, né? Hoje são vários sócios e, por uma questão de acordo de sócios e por idade, eu me retirei já há 3 para 4 anos atrás. Eu fico ainda, estou no conselho, né, como presidente do conselho e como técnico em algumas matérias que eu possa colaborar, né? Mas eu me sinto realizado por 2 formas. Primeiro, porque eu consegui transmitir aquele legado que meu pai tinha deixado, aquela história, para aqueles que vieram depois, o Bruno, os sócios, que são fantásticos, né? Pessoas não só bons técnicos, mas excelentes pessoas, muito queridos, né? Mas também eu criei minha família, eu fiz a minha vida profissional e pessoal que se entrelaçou, né? E eu vi essa tradição, essa sucessão com sucesso. Assim como lá atrás houve uma sucessão do meu pai para mim, essa sucessão para o meu filho, para os sócios, também foi de uma forma tranquila e em paz. E eu vejo que o escritório se perenizou através dessa história. E vale dizer que o nome Senevive Siqueira, eu quero terminar com isso, ele permanece pela homenagem que eu falei, aqueles 2 homens sérios, honrados, e que depois nós abreviamos, né? De Senevive ficou C e do Siqueira o S. Então hoje CIS, projetos de mercado, né, e governança corporativa é o nosso grande foco.